Muito bem, o parlamento da Ucrânia aceitou hoje a renúncia do primeiro-ministro e dissolveu o gabinete. O parlamento da Ucrânia aprovou então essa renúncia. O primeiro-ministro é Denis Shmyhal e realizou a dissolução do gabinete do governo. Essa mudança foi apresentada como parte de uma reestruturação administrativa. Durante o período desse conflito, esse premier é o que está há mais tempo, um dos mais longevos no cargo, teve durante toda a duração do conflito. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky apresentou nomes para substituir os cargos vagos. Eu vou citar os nomes e a gente vai passar para entender a importância dessa notícia. Uma que, segundo a imprensa internacional, tem dois propósitos: tentar revitalizar os ânimos do gabinete na Ucrânia, nesse momento, com o desgaste de 3 anos de guerra, e também estreitar os laços com os Estados Unidos, num momento onde Trump, novamente, então, está corroborando, está cooperando com o envio de armamento para a Ucrânia, mesmo que os custos sejam arcados pela União Europeia. Muito bem. Áreas da economia e das relações exteriores foram afetadas. A mudança veio com maioria significativa. A presidência anunciou que a reestruturação visa reforçar a liderança política em tempos de guerra. Isso vem no mesmo momento que busca a coesão em frente à pressão militar e a dependência de suporte estrangeiro. A gente tem aqui as imagens, podemos voltar, a gente tem as imagens, devemos ter então, de Shmyhal. Podemos colocar na tela. Temos então o premier, vocês acompanham imagens dele no parlamento da Ucrânia, então protocolando a renúncia, dias antes, aceitada hoje pelo parlamento. Vem depois de 4 anos dele no cargo, um dos primeiros ministros mais longevos da história recente do país. A substituta vai ser a Yulia Sviridenko, que atuava como ministra da Economia, foi vice-primeira-ministra também. Rustem Umerov, atual ministro da Defesa, deve ser o novo indicado para uma missão diplomática em Washington. Shmyhal deve ser remanejado para uma pasta ligada à defesa ou promoção industrial militar. Isso afeta também a infraestrutura e a chefia da administração presidencial. Os nomes dos substitutos ainda não foram publicados em diário oficial, mas esses são os especulados, os anunciados, e só aguarda-se a confirmação final. Ainda tem alguns que não estão claros, mas a gente aguarda para ver o que acontece. Agora, enquanto esse é o dado, a gente pode abrir o panorama mais amplo. Essa reorganização ministerial foi interpretada como uma tentativa de centralizar esforços na produção de equipamento bélico e tentar aumentar a eficiência e ter uma injeção de ânimo no governo a esse ponto. Isso deve priorizar medidas quanto à defesa interna, reduzindo a dependência de insumos externos, mas ao mesmo tempo tentando ter esse bom relacionamento com os Estados Unidos. Aliados ocidentais também têm ênfase em produção bélica também em outros países, além dos Estados Unidos. Isso vem depois de que, na segunda-feira, autoridades dos Estados Unidos confirmaram uma nova rodada de envio de sistemas de defesa e armas de precisão. Uma parceria logística com a União Europeia, que também deve arcar com os custos da aquisição desses sistemas. Ali a gente via, então, as imagens dele, do antigo premier com a Ursula von der Leyen, que chefia o Comitê da União Europeia. E agora, a gente tem aqui do meu lado, essas imagens que vocês vão ver são dos tais sistemas Patriot. De forma muito interessante, essa é uma imagem até de exercícios militares recentes em Taiwan, mas esse é o sistema. São munições de longo alcance, uma série de outros equipamentos militares de alto valor tecnológico também vem à tona. Isso foi feito por um anúncio que também foi feito por líderes europeus em coordenação com a Casa Branca. Muito bem, há alguns pontos a serem ressaltados aí. Isso vem também como uma medida que envolve um contexto mais amplo da guerra na Ucrânia. E se a gente fala da posição americana, uma das principais preocupações que vinha quando Pete Hegseth assumiu o Departamento de Defesa e quando Trump assumiu a presidência, eram críticas de que a produção bélica americana não estava dando conta de atender às necessidades de Taiwan, de Israel e da Ucrânia. Mais um contexto que vem aí à tona e que também ajuda a gente a entender medidas como o aumento de defesa anunciado para 5% do PIB nos próximos anos por parte da OTAN. A gente aguarda para ver como isso se desdobra, ainda não é claro como o orçamento vai fechar nos próximos anos com mais desse envio e para conseguir manter os estoques de munições quanto aos Estados Unidos. Muito bem, isso também vem depois de pressão por parceiros europeus para evitar a interrupção dos fluxos armamentistas e que isso pudesse resultar em novas, então, derrotas da Ucrânia no fronte. Eu passo com vocês pelo seguinte também, a imagem que a gente tem aqui, isso é só o título, mas basicamente é do monitor do Forum on the Arms Trade. Ele parou de monitorar agora em abril, mas compilou, foi um dos radares mais competentes em monitorar as transferências de armas que tinham dados publicamente disponíveis para a Ucrânia. Os números são divergentes e enquanto Trump citava números mais altos, aqui o nosso compromisso é com a verdade e a gente não podia citar esses números, os mais altos que foram por aí, sem ter fontes verificáveis. A gente tem pelo menos até abril 126 bilhões então em envios de armas para a Ucrânia. Um número que não é pequeno sob qualquer medida e agora deve disparar a muito mais. Enquanto isso, a gente tem aqui um mapa que vem do Institute for the Study of War,
Instituto para o Estudo da Guerra. Esse é de 14 de julho e mostra aí uma escalada em conflitos por parte também da Ucrânia em território russo e, com mais notoriedade, alguns avanços específicos que vêm por parte da Rússia em território ucraniano. Eu passo aqui com vocês pelos detalhes. Os dados que vêm por ali são os seguintes. Nas regiões de Kharkiv e Sumi, incursões russas têm como objetivo o controle de cabeças de ponte e a instalação de pontos de artilharia de médio alcance. Em Kupiansk, as tropas russas têm aplicado avanços lentos com cobertura de drones. E a gente tem uma apuração de alguns dos ataques significativos nesse mês. 10 de julho, bombardeios afetando as regiões de Lugansk, Kupiansk, incluindo a morte de um civil e uma parada de transporte público. Em 7 de julho, 10 drones e um míssil balístico atingindo Kharkiv, resultando em um morto, 66 feridos, incluindo crianças. Houve um ataque ainda no mesmo dia, com 8 internados em danos em moradia. Isso junto de alguns dos maiores ataques de drones da guerra em tempos recentes. Muito bem, a gente aguarda então os próximos desdobramentos e a gente fica por aqui no programa de hoje.